Olá, meus irmãos. Eu sou o pastor Júnior Queiroz, professor do Seminário Bíblico Era Cristã. E hoje a nossa aula é de Epístolas Gerais e vamos à carta de Tiago. Tá? Carta de Tiago. A carta de Tiago é uma porção de evangelho, né? Prático, não teórico, né? Ele não se ocupa de investigações teóricas profundas, mas mais na prática mesmo, né? Na prática cristã. Né? O escritor, sob a direção do Espírito Santo, né, trabalhou temas práticos que revelam a fidelidade aceita por Deus e a fidelidade aceita pela sociedade também. Tá? O escritor, bom, como se iniciavam as cartas do primeiro século? Era com o uso de 4 partes. Tá? A primeira parte colocava-se, não era bem assim fixo isso, algumas tinham, outras não tinham todos os elementos, mas normalmente tinha esses 4 elementos. Tá? A primeira parte tinha, o primeiro elemento era o nome do escritor, no caso dessa carta aí, Tiago. Segundo, a identificação dele. Né? Tiago se identifica como servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Terceiro, a identificação do destinatário, de quem ia receber a carta. As 12 tribos da dispersão. Tá? Quarto elemento, a saudação cristã aos destinatários. Tá? No caso de Tiago, saúde, ele diz saúde. Sim, essa saudação é uma coisa bem antiga, nós usamos até hoje, né? Na verdade, eles estavam desejando saúde às pessoas, era um cumprimento, tá? Era uma saudação, não saldo. Saldo é outra coisa, né? É saúda, que a pessoa está desejando que o outro tenha saúde. Então, eu vos saúdo, quer dizer, eu vos desejo saúde. É o que Tiago colocou na carta dele, o que nós, em tese, deveríamos estar colocando nas nossas reuniões, nas nossas atividades, tá? Então, não é saldo, é saúdo, porque se refere à saúde, tá? Então, Tiago colocou isso na carta dele, que era um dos elementos que ele se colocava, que era uma saudação, tá? Podia ser outra coisa, mas no caso aqui ele colocou saúde. Esse sistema é considerado um padrão, né, do início das cartas do primeiro século. Tá? Os autógrafos do Novo Testamento, autógrafos são os escritos originais, tá? Acompanharam o princípio cultural que corria na época no meio do povo. Tá? Existem alguns Tiagos no Novo Testamento, mas o escritor da carta parece ser mesmo o Tiago, irmão de Jesus, filho de José e Maria. Tá? Ele também era o líder da igreja em Jerusalém. Tá? Tiago foi um dos primeiros líderes da igreja em Jerusalém. Tá? A data da carta, né? Depois de ler Atos 15 sobre o concílio de Jerusalém, né? Uma reunião, uma assembleia geral que aconteceu em Jerusalém, e o texto de Tiago, né? Parece que a carta foi escrita antes do evento da igreja primitiva, né? Antes desse concílio aí que ocorreu no ano 50, tá? Da era cristã, depois de Cristo. Tá? Então, parece ser. Né? Bom, se não o mais antigo, pelo menos se pode garantir que Tiago está classificado entre os mais antigos escritos, tá? Escrito entre 44 e 49, dos livros bíblicos, nós estamos dizendo. Tá? O seu objetivo, o objetivo de Tiago é duplo, né? É mostrar a hipocrisia dos seus destinatários, para quem ele estava escrevendo, e lhes apresentar um comportamento correto na presença de Deus, da igreja e da sociedade. Então, ele tinha um motivo didático, prático, né, de como seria o cristão efetivamente. Tá? Era esse o objetivo dele. Os destinatários, né, as pessoas para quem ele escreveu essa carta. Os destinatários de Tiago são especificados no primeiro versículo da carta, né? As 12 tribos da dispersão, tá?
algumas versões da Bíblia menciona diáspora. Diáspora é o mesmo que dispersão, tá? É sinônimo de dispersão. Então, as tribos de Israel, as tribos dispersas, espalhadas para outros lugares fora de Israel. Tá? Então, objetivava aqui também os judeus convertidos, né, cristãos, que eram filhos das tribos que estavam dispersas por toda a parte do mundo. A visão. As revelações de Deus para Tiago tiveram um sentido prático. Tá? Ele dissertou temas de religião prática, né? O que fazer, como fazer, e não discutiu filosofias, né? Não discutiu conceitos, não discutiu doutrinas complexas, como o fez Paulo, por exemplo. Tá? Então, a visão dele era pragmática e comum, sem tendência ideológica. Tá? Era mais para os cristãos simples mesmo, né? Poder receber a palavra e colocá-la em prática e viver isso, né? E viver a sua fé. Bom, aí nos leva ao versículo-chave do livro de Tiago, tá? Que é no capítulo 2, versículo 18. Mas dirá alguém, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tá? Bom, isso aí norteia a carta de um modo geral, né? Cristão na prática, né? A prática do cristianismo. Tá? No item 1, que se refere ao capítulo 1, do verso 2 ao 18, a expressão meus irmãos, versículo 2, além de recordar a fraternidade judaica, lembra também da inclusão dos gentios convertidos na igreja, os quais eram inimigos, tá? Antes, né? E de forma contrária à lógica humana, o escritor convida os leitores a considerarem um motivo de alegria o fato de caírem em várias provações, né? Interessante isso, né? Ele convida as pessoas, contra a lógica humana, né, a considerar como motivo de alegria, a considerarem como motivo de alegria, né, o fato deles passarem ou caírem em várias provações, tá? Não caírem em várias tentações, né, mas provações aqui, tem uma diferença lógica aí, tá? Na verdade, é difícil alcançar esse tipo de vitória, né? Mas com a ajuda de Deus, tudo se torna possível, né? Então, a pessoa achar dentro dele uma motivação para se sentir alegre, né? O motivo dele estar passando por provações, né? É só com a ajuda de Deus, tá? Sem Deus não é possível, né? Mas com Deus tudo é possível, tá? Obviamente, o crente que nunca passou por nenhum tipo de provação, não sabe ele se está firme na graça. Ele não desfruta de consciência limpa e tranquila de espírito, ele não tem certeza da salvação. Tá? O que dá certeza, o que dá consistência a essa fé, o que dá tranquilidade de espírito à pessoa, é justamente as vitórias no meio dessas várias provações que o cristão está sujeito e pode passar por elas, tá? Todas as provas de Deus têm um objetivo duplo, né? A aprovação da fé e a promoção do reino de Deus. Deus quer promover o seu reino, né, para que outras pessoas mais possam chegar a ele e aprovar a fé daqueles que suportam, daqueles que realmente querem, e ele vai saber se a pessoa realmente quer através dessas várias provações. Tá? Ainda nesse primeiro item, no finalzinho dele, né, a fé viva em Deus atrai perseguição maligna, né? E isso é para derrubar o crente da comunhão com o Senhor. Tá? E também todos os salvos têm vocação, dizer assim, para o sofrimento por causa de Cristo. Não o sofrimento por sofrer, mas por causa do sofrimento de Cristo, por causa da obra feita por ele, os salvos têm essa vocação naturalmente, tá? Como diz, pois
vos foi concedido em relação a Cristo não somente o crer nele, mas também o padecer por ele. Tá? Está em Filipenses, capítulo 1, versículo 29. Tá? E deixa claro essa vocação cristã para o sofrimento por causa de Cristo, pela obra dele, por causa do seu sacrifício perfeito na cruz do Calvário e todas as coisas que gravitam em torno do tema. Tá? Item 2. A prática da palavra de Deus. Nesse item 2, ele trata do capítulo 1, do verso 29 adiante, até o verso 27. É necessário e é interessante o cristão falar com eloquência, mas é mais importante ainda saber ouvir, e ouvir muito, né? Para mesmo falando, quando falar pouco, tenha condição de se expressar, né? Com a sabedoria de Deus na vida, né? Com a essência da sabedoria. Tá? Nesse versículo, verso 19, né? Portanto, tem 3 verdades distintas. Né? Primeira verdade, todo homem seja pronto para ouvir. Olha como é que ele começa. Segunda verdade, todo homem seja tardio, lento para falar. Né? Deus, na sua imensa sabedoria, nos deu só uma boca e deu 2 ouvidos. Aqui que está, não precisa nem desenhar para a gente entender que ele quer que a gente ouça mais do que fale. Né? Terceiro, todo homem seja tardio para se irar. Né? Então, a pessoa tem que ter uma certa paciência, longanimidade, que é um dos frutos do Espírito, que é um objetivo cristão a ser alcançado, tá? Para que ele possa falar pouco, ouvir muito e ter paciência para não se irar com facilidade, né? Que é o que ele espera de nós, o que Deus espera de nós, está sendo orientado aqui pelo apóstolo Tiago. Tá? Bom, o versículo 26 trata do mesmo assunto do versículo 19, tá? E do capítulo 3, do verso 1 ao 18, que discute a respeito da língua e da linguagem. Note que a primeira frase, se alguém cuida ser religioso, né, deixa transparecer que se trata de um cristão iludido, equivocado. Quem é o iludido? Né? É o que se equivocou, né? Enganado, que pensa ser fiel a Deus só porque pertence a uma igreja local. Pertencer a uma congregação é importante, mas não é suficiente, é preciso estar em Cristo. Não basta ter uma carteirinha de membro de uma igreja no bolso, não basta carregar o nome de cristão por onde vai, ou vestir uma roupa com adesivo cristão, ou colocar no carro, ou na casa, ou marcar a casa, ou qualquer coisa dessa que as pessoas têm feito. É preciso estar em Cristo. É preciso fazer parte do corpo de Cristo. Tá? 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, fala disso. Tá? Na continuação, Tiago diz, e não refreia a sua língua. Né? Se alguém cuida ser religioso e não refreia a sua língua, né? O que isso significa? Esse não refreia a sua língua. Ser cristão é não ter freio, e não ter freio na língua é algo estranho, tá? Pois o salvo tem o Espírito Santo e produz o seu fruto, que inclui o domínio de si mesmo, né? O domínio próprio é um dos frutos de Gálatas que nós já citamos ali atrás, do capítulo 5, tá? Então, quem não refreia sua língua, engana o seu coração, tá? Quem engana? O crente? Quem é enganado? O seu próprio coração? Né? Ser cristão e não controlar a língua, para não falar o que a palavra condena, a palavra de Deus, a Bíblia, é uma ilusão, é uma falsa religião. Tá? Entra para o lado que Paulo falava, do amor fingido, não, o vosso amor seja um amor não fingido. Então, a religião falsa, ela trabalha com amor fingido, né? Mas a religião verdadeira, né, a verdadeira comunhão com Deus, ela é verdade, é a verdade, tá? E o amor é não fingido, né? É o amor verdadeiro, é o amor
cristão operando na vida do crente. Tá? No capítulo 3, o escritor se mostra preocupado com o assunto riquezas, né? E muito mais, o item 3 da apostila, e muito mais com a forma do cristão interpretar os outros ou se relacionar com eles por causa dela. Tá? Pelo que parece, Tiago considera a hermeneutização bíblica tão importante quanto os próprios textos. Tá? É a interpretação hermenêutica, é a interpretação desses textos. Tá? Interpretar é importante tanto quanto os próprios textos. Tá? Ele começa o capítulo dizendo: meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo em acepção de pessoas. Tá? Já começa mostrando, né, a expressão fé em, conforme traduzida em algumas versões, a ARA, né, a Revista Atualizada, por exemplo, merece uma análise cuidadosa, né, porque o sentido parece ser fé de e não fé em nosso Senhor Jesus. Tá? Tiago está falando a respeito da fé comum do homem natural, não está citando a fé comum do homem natural, mas sim a fé espiritual de Cristo, a fé salvífica, que nós falamos, que está no crente como um dom, né? O dom da fé. Tá? Isso não vem de vós, é dom de Deus. Né? E é esse dom aqui de que ele está tratando, aqui, que ele está falando nesse item aqui. O item 4, ele volta a falar do assunto a fé e as obras. Tá? O capítulo 2 de Tiago aborda de forma prática e pedagógica a respeito de certos valores cristãos. Né? O item 4 se refere ao capítulo 2 de Tiago, do verso 14 até o versículo 26. Tá? Então, de forma prática e pedagógica, ele aborda certos valores cristãos indispensáveis, tá? Para a conduta de todos os filhos de Deus. A aparente contradição entre o que Paulo diz e Tiago diz a respeito da fé e das obras deve ser resolvida em primeiro lugar, né, antes dos detalhes dos aspectos da fé, tá? Porque é uma aparente contradição. Tá? Não há uma contradição na prática aqui, é só uma aparente contradição. Porque Paulo afirma, principalmente em Romanos e Gálatas, que a salvação é pela fé. Tiago, por sua vez, parece contradizer que a fé não é suficiente e depende também das obras. Na verdade, não é que depende das obras, é que isso acontece naturalmente. Quando a pessoa tem fé, ele produz isso. As obras, elas acabam aparecendo naturalmente para quem tem fé. Porque se ele tem fé, então ele vai fazer obras. Né? Então, tem a fé maior e tem a fé menor. Então, ele compara dizendo, mostra a sua fé sem obras, que mostra a minha com as obras. Quer dizer, a fé verdadeira, ela vem acompanhada dessas obras. Não que a salvação dependa das obras, né? Mas ela revela as obras revelam o tipo de fé que a pessoa nutre, que a pessoa tem, tá? Que é justamente a fé para ser salvo. Então, não é uma dependência, mas acaba estando presente aí. Tiago garante que a fé sem obras é morta. Tá? O escritor aos Hebreus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Capítulo 11, verso 6. E Paulo explica que a fé vem pelo ouvir a palavra. Tá? Assim, pois, Paulo traz o ensino da fé fortalecida na palavra, né, na consciência e no Senhor, a qual acaba sendo a mesma fé que tem obras, nas palavras de Tiago, porque ele vai automaticamente, se ele tiver essa firmeza toda, se ele tiver essa força espiritual toda, ele vai acabar produzindo alguma coisa aí nesse sentido, tá bom? No capítulo 2, versos 18 e 19 de Tiago, a fé sem obras produzidas pela fé não tem valor para a salvação. Todavia, as obras sem fé têm cheiro de romanismo, tá? E não de evangelho. Tá? Assim, pois, nem a fé sem obras e nem as obras sem fé têm valor para a salvação. Tá? Porque demonstra que aquela fé não é uma fé suficiente, né? Porque a fé é móvel, né? Para os próprios apóstolos,
conversando com Jesus, o Senhor aumenta-nos a fé. Então, eles perceberam que a fé estava pequena, então precisa mais fé e tal, aumentar a fé nesse sentido aí que nós estamos falando, tá? Não é uma coisa fixa. Tá? No item 5, é a teoria do discurso informal, se refere ao capítulo 3, do verso 1 ao 18, do livro de Tiago. O capítulo 3 tem 18 versículos, né? São esses 18 aí, do 1 ao 18. E todos falam a respeito da guarda da língua, né? Olha aí, um assunto prático que ele, né? Vocês perceberam aí que é só assunto prático, né? Cristão na prática. Isso representa um tema resumido, porém de grande importância para todos os cristãos. Assim, pois, conhecer Tiago 3 pode significar um privilégio, tá? Um privilégio espetacular, extraordinário. O texto é completo em si mesmo e não depende de contexto para ser interpretado, tá? Aliás, ele trata de vários subtemas aí, né, nesse trecho, como a responsabilidade dos ensinadores. O ensinador cristão tem que ter responsabilidade, tá? A forma correta de usar a língua, né? Os problemas causados pela tal da língua, né? A língua como um membro indomável, né? Só o coração puro pode controlar a língua, né? E para encerrar, nos últimos versículos, ele aborda a respeito da sabedoria divina, né? Que também é uma forma de controlar a língua desenfreada, vamos dizer assim, tá? No item 6, ele já vai passar para o capítulo 4 de Tiago, né? Do versículo 1 até o versículo 17, que fala de resistir às paixões carnais. As paixões carnais existem, né, naturalmente no ser humano, né? Elas vêm junto com o pacote, né? Porém, não se pode fugir à responsabilidade usando esse tipo de argumento, de que ela vem, né, junto com o ser humano. Porque ela é insuficiente, esse argumento é insuficiente para convencer a Deus sobre a importância da santificação e da santidade do crente. Na visão de Deus, através de Tiago, as guerras e conflitos políticos, filosóficos, ideológicos, sociais, familiares, religiosos, e especificamente os eclesiásticos, vêm de dentro dos próprios seres humanos. As guerras que há estão dentro de nós, né? O espírito do crente é o palco no qual ocorre uma guerra constante. E cada um depende da ajuda do Espírito Santo sobre o esforço, em cima do esforço pessoal, para vencer as suas próprias dificuldades interiores, porque aquela vem junto, né? Elas existem, precisam ser consideradas, mas temos que considerar a dependência ou a ajuda do Espírito Santo em cima do esforço, que tem que ter o esforço também, né, para vencer esses problemas e essas dificuldades. Todo problema de relacionamento externo é causado por dificuldade interna dentro do coração do homem. No item 7, isso trata do capítulo 5, verso 1 ao 6, Deus condena os ricos que oprimem os pobres, né? Veja, era um problema social, um problema prático também, como os outros para trás que a gente viu, tá? Né? Do relacionamento do crente, né? E das pessoas uns com os outros, né? Nossos relacionamentos humanos, tá? Nesse caso aqui, no capítulo 5, versículos 1 ao 6, ele aborda o julgamento de Deus contra os ricos opressores dos pobres, que a pessoa rica que utiliza da riqueza para oprimir os outros, os pobres, tá? A relação patrão e empregado está em foco e merece uma análise cuidadosa, porque temos na igreja também muitos empresários, muitas pessoas ricas, precisam observar esse preceito aí. De alguma forma, os empregados sempre tiveram algum direito, e esses, né, direitos, né, e esses empregados têm que ser observados, tá? Pelos empregadores, sob a pena de cair em pecado e receber o galardão do inferno por conta desse problema. Evidentemente,
estava ele falando não por serem ricos, né? O problema não era a riqueza, mas por serem opressores, injustos, maldosos, exploradores dos pobres. Tá? É isso que ele estava condenando aqui. Tá? Então, a riqueza não é condenável. Deus não condena a riqueza. Ele condena a utilização, a má utilização dessas mesmas riquezas. Tá? Então, todo rico que usa de sua riqueza para satisfação pessoal, ele foge à responsabilidade social e terá uma dura repreensão e um castigo de Deus. Né? Então, não por causa da riqueza, mas por causa das atitudes, das coisas que eles fazem por conta da riqueza ou por causa dela. Tá?